Fala aí meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras e o vídeo de hoje tá insano de bom. Ontem o Palmeiras venceu o Santos por 2-0, disparou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, afundou o Santos na zona de rebaixamento e os flamenguistas estão desesperados. Eu vou mostrar o desespero deles aqui nesse vídeo. Tem terraplanista falando que o Palmeiras só é líder porque tem 15 pontos roubados com a ajuda da arbitragem. Tem flamenguista já jogando a toalha e cravando o Palmeiras campeão. Tem o Souza, aquele mesmo que fez o Moicano Verde. Ele fez outra aposta, eu tô aqui para lembrar. Ele falou que se o Vitor Roque fizesse 20 gols na temporada, ele iria aparecer vestido de tigrinho. E o Vitor Roque já tem 19 gols. Tem a imprensa também que tanto contava os gols do Vitor Roque quando chegou, que o Vitor Roque não estava jogando bem. E aí a imprensa contava os gols e agora que o Vitor Roque tem 19 gols na temporada, eles estão falando que isso aí não importa, não tem importância, né? Então vou mostrar toda a hipocrisia flamenguista e dessa mídia suja também que vive falando mal do Palmeiras e menosprezando o Palmeiras. Você vai ver tudo isso hoje, mas antes se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, hypa muito esse vídeo também porque nós somos líderes do Campeonato Brasileiro, mais líderes do que nunca, e deixa o seu comentário aqui rindo da cara dos flamenguistas. E eu também quero saber, cadê o Maurinho? O Mauro César tá sumido, ele tá desaparecido, sumiu. Sumiu, gente, eu não sei cadê o Maurinho, vocês sabem? Então vamos lá ver esse vídeo. Se ele fizer 20 gols, se ele fizer. tu vem de tigre aqui pro programa. Fechou. Vamos. Tigre? Fechou, eu venho. Você acredita que ele não vai fazer? Ele não faz 20. Ó, ele já tem 19 gols na temporada, hein? Falta umzinho pra você se vestir de tigre, hein, Souza? Você vai cumprir mais essa promessa. No ano? No ano. Não tem como. Já era, já acabou. Ué, já Não acabou? adianta mais. Você é rubro-negro, não adianta mais. Para quem me conhece pessoalmente, eu já tinha previsto isso. Aliás, eu falei até aqui. Falei, eu acho que o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro e o Flamengo pode ganhar a Libertadores. Não. Mentira. Vocês desde o começo estão falando. Tem até faixa de campeão. Vocês viram na internet? Já tem até faixa de campeão do Flamengo, tetracampeão da Libertadores. Vocês não falaram nada disso, não. Não vem com história, não, porque vocês sempre cravaram o Mengão malvadão campeão de tudo. Agora já tá dando pra trás? Não, deixa de conversa. Mas do jeito que tá, não vai ganhar, porque alguém vai entregar a paçoca. Bom, acabou, bem. E pronto, e vamos para dezembro, vamos para o Natal, Ano Novo, e o ano que vem é uma outra coisa. Que isso? Eu nunca vi um cara falar uma coisa dessas. Pois é, mas estão vendo agora aqui, porque eu falo a verdade. Pronto. Sou um cara que fala a verdade, eu não venho aqui para iludir ninguém. Nosso time é entregador de ouro. Pronto, simples, acabou. Time São Cosme e Damião. Entrega doce. E pronto, acabou. Deixa eu falar qual é a grande diferença do time do Palmeiras Ó o chorão. para o time do Flamengo. Tirando a parte que a arbitragem deu 15 pontos para o Palmeiras. A arbitragem deu 15 pontos pro Palmeiras. É sempre desmerecendo. Não é sempre assim. Sempre assim. 15 pontos. Um flamenguista reclamando de arbitragem. Eu vivi pra ver isso. É o cúmulo da cara de pau. Ô mulambada, cria vergonha na cara. Agora, nos últimos jogos, o Palmeiras não vem sendo mais beneficiado pela arbitragem. O que tá acontecendo é o seguinte: os jogadores do Palmeiras, quando eles pegam um adversário inferior, como foi com o Juventude, hoje com o Santos na zona de rebaixamento, eles não dão mole. Se concentram, vão lá, fazem o que tem que fazer, espeta, aperta, até conseguir o objetivo, que é fazer gol e ganhar o jogo. Muitas das vezes, o Flamengo, quando pega um adversário inferior, entra um pouco desconcentrado, entra um pouco desligado do jogo. E aí acaba tendo a dificuldade. Por exemplo, o que teve contra o Fortaleza. 3 pontos importantíssimos que o Flamengo perdeu. Contra o Vasco, perdeu 1 ponto. Contra o Grêmio, perdeu ponto. Tô falando de times que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco não tá mais, mas quando jogou contra a gente tava. O Grêmio, quando jogou contra a gente, tava. Ué, mas não foi isso aí que vocês falaram, não. Inclusive o Maurinho falou que esses times que a gente ganhou era carninha assada. Isso aí até minha avó ganha. Até minha avó. E vocês não ganham? Nossa,
É porque tá desconcentrado, né? Ah, entendi. O São Paulo ontem, a gente vencia o jogo por 2-1, desconcentrou ali. Ah, desconcentrou. O Gonzalo Plata expulso do jogo e aí complicou pro Flamengo. Agora o Palmeiras tem 3 pontos. Segue o líder. Esse é o sangue no olho que muitas vezes falta pro Flamengo, como faltou ontem contra o São Paulo. Essa vibração do Abel Ferreira é que faltou ontem pro Flamengo dentro de campo e pro Felipe Luiz na coletiva de imprensa com um discurso frouxo, apático e praticamente se entregando no Campeonato Brasileiro. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras pro Flamengo. A grande diferença hoje do Palmeiras pro Flamengo é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. E outra coisa, esse Palmeiras, ele não afrouxa em momento decisivo. Então, por isso é bom o Flamengo acordar. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira, não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental e um time vencedor. Então a grande diferença do Palmeiras pro Flamengo hoje são grandes elencos e jogam muita bola. Não. Porque vocês eram o melhor elenco do Brasil. Vocês viviam falando isso. Agora já tá falando que é o Palmeiras? Não, isso é mentira. A imprensa falava que o melhor elenco disparado, o incomparável, era o Flamengo. Agora já é o Palmeiras? Vocês falavam isso, é o que vocês falavam. Mas o que esse cara passa pro seu grupo com relação à cabeça. Ele não aceita afrouxar em momento decisivo. Ele cobra até o final. Ele não acoberta jogadorzinho expulso várias vezes e que fica indo pra noite no Rio de Janeiro. Então, o grande diferencial do Palmeiras tá no banco de reservas. E não no talento, porque o Felipe Luiz é muito talentoso. Mas às vezes nessa vibração de um cara que nunca se entrega. Quando ele perdeu de 3-0, ele disse, vai ter noite mágica na próxima semana. E o Felipe Luiz, quando perdeu para o São Paulo, disse que os erros aumentam com a pressão e que está cada dia mais difícil de ser campeão. Não pode. O Felipe Luiz precisa acordar a tempo, porque o título brasileiro já está muito difícil. E com a diferença de postura do Palmeiras para o Flamengo hoje, o da Libertadores vai ficar também. Então é bom o Flamengo acordar, porque o Palmeiras do Abel Ferreira está com sangue nos olhos e está voando, sem oscilar. A maneira como o Palmeiras... Agora, se liga só no que esses caras vão falar. Menosprezando o Palmeiras e menosprezando os gols que o Vitor Roque vem fazendo. Porque antes eles contavam os gols. E criticavam muito o Vitor Roque. Se liguem aí. Acho que foram 25 minutos ali iniciais até o gol perdido pelo Flaco. O ritmo que o Palmeiras impõe ali, eu acho que todo mundo estava assistindo e falando, daqui a pouco vai acontecer. E daqui a pouco padrão, né? Exato. Então, assim, tirar o jogo com o Cruzeiro, pontos corridos é padrão. É exatamente isso. Pontos corridos é padrão. Então, eu olho para frente, você tem um Palmeiras com o Mirassol, vai ser difícil fora. Mas é um Santos, que eu acho que ele vai tentar imprimir o mesmo tipo de ritmo. O Vitória, a mesma coisa. O Fluminense, ele joga em casa. Então, o Palmeiras é difícil se olhar e não ter minimamente um norte, uma diretriz do que ele vai buscar em campo. O Flamengo é um time muito bom, tecnicamente muito bom. Quando imprime seu ritmo, tem muita qualidade. Não tem o Pedro está tentando buscar quem pode fazer junto com a Arrascaeta. Ora um jogador, ora outro. Só que ele oscila. Não. Vocês não oscilam nada, não. Vocês viviam falando que vocês não tropeçavam. Que já eram campeões. Vocês falavam isso. Agora já tá dizendo que oscila muito. Cara, é uma hipocrisia gigantesca, viu? Você é louco. Que hipocrisia dessa mídia flamenguista, dos flamenguistas. Vocês deviam criar vergonha na cara, isso sim. Ainda bem que eu tô aqui pra desmascarar vocês. Nessa corrida final. Então acho que é isso que acaba fazendo um pouquinho de diferença, porque há pouco tempo atrás era um confronto direto que o Flamengo baixou ali. Agora não, sim. O Palmeiras sem confronto direto já desgarrou de novo. Sim. 2 vitórias à frente é muito importante para... A gente está falando de 7 jogos que faltam nesse nível de atuação que o Palmeiras está tendo, que a gente está falando aqui. Tem mais um confronto Flamengo e Palmeiras aí, né? Pela artilharia do campeonato agora, né? Além do Caio Jorge estar lá com 17, o Arrascaeta também 17.
O Vitor Roque agora entrou como postulante a essa condição, porque chega aos 15 gols e numa fase estupenda. Mas isso é irrelevante. É relevante, gente, é irrelevante. Eles viviam contando os gols do Vitor Roque, chegou a 15 no Brasileiro e a 19 na temporada, mas é irrelevante. Viviam contando os gols do Vitor Roque, chamando de bagre, falando que o Palmeiras gastou dinheiro de bobeira no Vitor Roque. E agora já é irrelevante, gente. Pra você ver o nível da hipocrisia. Por quê? Porque o que importa é ser campeão e isso agrega alguma coisa de Agora a artilharia do campeonato é irrelevante, então faz o seguinte, Arrascaeta, abre mão dos teus gols aí. Troca do título? Tá bom, não tô falando de troca do título. É simples. Abre mão aí dos teus gols, Arrascaeta. Fala pro Caio Jorge que é irrelevante, pô, Arrascaeta. Não, os gols são importantes porque contribuem para a campanha da equipe. O cara faz 15 gols no campeonato, Vitor Roque, e isso é irrelevante. Eu acho que pra ele é muito Hoje importante. Ele fez 2, ganhou o clássico. Começou difícil pra ele. E o campeonato foi exatamente. difícil pra ele. O que importa é quem vai ser... O que importa é ganhar o campeonato. É, rapaziada, esses terraplanistas não cansam de passar vergonha. É uma cara de pau dizer que o Palmeiras tá 15 pontos na frente por causa de arbitragem. Criem vergonha na cara, passa óleo de peroba nessa cara aí. O mais lúcido aí ainda é o pilhado, que ele ainda paga por causa dos outros terraplanistas, que já cantam vitória antes da hora, que falam que é o europeu na América do Sul. Ele ainda fala as coisas aí e tem que pagar, né? Ele é o mais lúcido, que critica o time, critica o Felipe Luiz, mas ele não canta vitória antes da hora, diferente dos outros. Os outros todos aí cantam vitória antes da hora. Eu quero saber o que vocês vão fazer com as faixas da Libertadores que vocês encomendaram se o Palmeiras for campeão. O que vocês vão fazer com esse monte de faixa que vocês já encomendaram? Hein? Eu quero saber. Até lá! Segue o líder. E para você que gosta de ver conteúdo do Palmeiras, se inscreve no canal, deixa o like aqui para fortalecer, hypa bastante o vídeo, rapaziada, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E deixa o seu comentário rindo aí desses flamenguistas cara de pau. Tamo junto, até a próxima.